Oi, Tamara. E aí? Olá! E aí, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Esperando o povo entrar. Sim, já enviei aqui para algumas pessoas. Eu É enviar. sempre bom a gente lembrar a galera, né, que estamos ao É, vivo. pois é. Vou mandar aqui também. Deixa eu fazer esse. Aqui. Aí o povo não esquece da gente. Oi, Rudá. Quem já entrou aqui? Trabalhada no azul hoje, hein? Eu tô no Nós duas. azul, ó. Tô no azul. Ó, até o detalhe da caneca é azul. Ah, esse é o meu logotipo do Universo Multicristalino. Hum, Canequinha. gostei, bonito. Bonito. Boa noite, Mônica. E aí? Vamos lá, esse povo entrando. Esperar só mais um pouquinho que aí a gente começa, né, Tamara? Sim, sim. O Instagram agora, às vezes ele avisa, às vezes ele não avisa, tá uma loucura isso aqui. É. Boa noite, Nanda. E aí a galera que vai entrando também vai dando um oizinho pra gente, vai mandando um coraçãozinho, que é pra saber que vocês estão aí realmente, né? Ouvindo a gente. É, quem quiser me ajudar a compartilhar, né? Sempre bacana Com para trazer mais pessoas para essas informações, muito, muito certeza. bacana. Ó, tem 3 minutos. Aí vocês estão mó calorzão já, né? E a gente aqui morrendo de frio. Já estou com bracinhos de fora. Tá quente, hoje tá quente. E é só o começo, né? Porque ainda nem entrou o verão, né? É, só o começo. E assim, aqui o calor é seco, né? Ah, Então é mais puxadinho. Mas o. Mas assim também, sempre de manhãzinha e de noite dá uma refrescada. Durante o dia, de tarde é que o bicho pega. Bom, vamos começar? vamos, bora lá que A o galera- pessoal vai se animar entrando. as pessoas vão chegando e vão entrando na nossa conversa. Então, a gente, só para fazer um apanhadinho, né, do que a gente já falou aqui, para quem está entrando, de repente é a primeira vez que tá vindo, né, ouvir a nossa conversa durante essa semana. Então, a nossa proposta é fazer uma semana dos chakras e a gente está se encontrando e fecha amanhã. Passa rápido, né? Nossa, Segunda, a gente falou do nosso primeiro e segundo chakras, né? Muladhara e Swadhisthana. Depois, na terça-feira, a gente falou dos nossos terceiro e quarto, né? Manipura e Anahata. E hoje a gente vai falar sobre quinto e sexto chakras, certo? certíssimo. E Asna Chakra. Muito bem. Então, já a gente está aqui, tá brincando da cor do nosso chakra e tal. Olha, eu queria dizer duas coisas para a gente entrar na nossa conversa. Aquilo que a gente dizia ontem, né? Que nada é por acaso e quanto mais a gente chama, mais as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, primeiro, eu recebi agora, assim, antes, tem uns 20 minutos, uma mensagem de uma aluna no nosso grupo de yoga. E ela falando, esse mês, por acaso, a gente está
mergulhando no nosso Vichuda, não, no nosso sexto chakra, perdão, a gente está aqui no nosso sexto. Mas mês passado a gente trabalhou o nosso chakra laríngeo, né? E aí, ela falando da experiência dela, que ela finalmente está conseguindo se impor e falar as coisas, né, para as pessoas, e que tem sido um movimento muito libertador para ela. E aí ela estava lá agradecendo por essa possibilidade, né, de olhar para esse chakra, de olhar para essa energia, de fazer esse movimento. Então, assim, lindo demais, né? A gente poder ver que a nossa partilha, né, as nossas propostas, elas vão realmente fazendo efeito na vida prática das pessoas, né? Eu tenho também uma experiência que depois, ao longo da nossa live, eu compartilho também desse chakra. E eu acho, na minha experiência, eu acho que esse é o chakra aonde o bicho pega. Eu acho assim que é o mais difícil da gente conseguir exercer na plena liberdade e deixar essa energia fluir de forma realmente livre. O que você acha? Eu acho que faz muito sentido, porque ontem, né, eu falei, acho que ontem, e com certeza antes de ontem, quando a gente falou do segundo chakra, eu falei que o segundo era o mais difícil de equilibrar, né? E o segundo, ele está totalmente ligado ao quinto, porque a nossa expressão, ela só é realmente verdadeira quando a gente está conectado com a nossa essência, que é o segundo chakra, Uhum. né? Conseguir manifestar mesmo essa autenticidade, sem julgamento, sem culpa, de forma livre e prazerosa. Se nós não estamos com o segundo chakra bem alinhado, o quinto chakra não vai estar bem alinhado, porque eu não vou estar expressando a minha verdade se eu não estou na minha verdade, né? E isso é muito desafiador, porque as pessoas que falam bastante, né? Eu falo isso de carteirinha, porque sou uma geminiana que falo pra caramba. Aliás, eu melhorei muito. Antigamente eu não deixava as pessoas falarem. E aí é um outro tipo de descompensação, né? Sim, Porque a gente acha que é uma boa expressão é quem fala muito. Não, não. Porque um equilíbrio. das duas formas você está descompensada, né? Se você não está se expressando, e se você está falando demais, porque você pode estar falando demais, mas você pode não estar realmente colocando a sua verdade nessa expressão. E duas coisas muito importantes que eu já vou dar spoiler de cara aqui sobre o Sim, quinto chakra. Esse chakra, ele não é só o que é saber falar, mas é também saber ouvir. sim, o momento do silêncio, da pausa é importantíssimo, né? Exatamente isso, porque não é só ouvir o outro, é ouvir a nós mesmos. E a gente só consegue se ouvir quando a gente está no silêncio. Sim. Hoje o José já chegou logo no início da live. Para já marcar Já presença, já marcou iluminar presença. a live. Não deu nem chance. E hoje ele tá num dia super irritadinho. Os stories, né? Deve É, estar com alguma questão. tá correndo aqui. Vamos ver, vamos ver. É, eu acho que tem mais um detalhe desse chakra que eu acho muito difícil. Assim, que eu estava até refletindo dele sobre hoje, né? Dos meus processos e tudo. Que tem, claro, o que você falou, de se não estar conectado com a sua essência, fica uma comunicação vazia, né? Ou uma comunicação inexistente. Mas eu acho que tem mais uma coisa, assim, que é mais também que pega, que você encontra a sua essência, você acha a sua verdade, você até trabalha, né? O seu segundo chakra está bem trabalhado, mas na hora de você comunicar para o mundo externo e até para você mesma, você esbarra em muitas crenças, em muitos medos, em muitos julgamentos. E aí, comunicar essa sua verdade você precisa ter coragem, né? Assim, você precisa estar muito segura de si para você saber escolher as palavras,
e aí comunicar de um jeito que não é sair atropelando, né? Porque assim, eu já vou começar então logo a dar a minha experiência, que aí você me corta, tá? Em qualquer momento, tá, Tamara? Mas assim, eu sempre tive dificuldade muito de falar o que eu pensava. O que. Sabe aquela coisa que estava me incomodando? Eu sempre preferi calar para não gerar conflito, para não deixar de ser gostada, sabe? Assim, então sempre tive essa dificuldade. E também uma certa dificuldade em saber quem eu era, assim, né? Da minha essência verdadeira e tudo. E aí depois fui fazer terapia e yoga e tal. Comecei a trabalhar demais essa comunicação de me impor, né? Só que O verbo. eu soltei o verbo. E aí eu passei a ser bélica para as pessoas, né? Calma aí, da onde está vindo isso? Da onde tanto não, tanto, né? Eu me lembro, assim, da minha amiga me dizer assim, nossa, você tá muito beligerante. Aí eu... E aí, eu também me descompensei, né? Então, assim, depois eu tive que encontrar um meio do caminho entre esse calar e esse falar. E também fazer uma comunicação mais assertiva, mais positiva, né? Mais inteligente, assim, né? De saber, não, vou até falar o que eu penso, mas de uma forma que não vá magoar as pessoas, né? Assim, que não vá. Eu ainda encontro dificuldade hoje com esse chakra, de hoje eu tenho certeza, assim, do que eu quero, mas volta e meia eu me sinto na necessidade de parar e olhar para ele, de ver se a minha comunicação está sendo de fato aquilo que eu quero. É isso a ver com esse medo de rejeição, né? O medo de se mostrar, né? É praticamente um nudismo, né? A gente falar o que realmente a gente sente, o que a gente É, pensa, dar a nossa opinião sincera, né? Dentro de como a gente vê o mundo. E a nossa expressão tem um poder maravilhoso, né? E por isso que a gente tem, né? Você comentou bastante sobre a tal da positividade tóxica no primeiro encontro, né? E, e é claro, né? A gente já falou bastante sobre essa questão da gente não, não pode fingir que não está sentindo algo, né? uhum, Muito pelo contrário, né? Estamos aqui falando de expressão, expressar o que a gente sente é super importante. Mas a gente tem que tomar tanto cuidado com o que a gente fala, né? Porque tudo que a gente fala, a gente manifesta. A gente não tem ideia do quanto o verbo ele é poderoso. sim, E quando a gente fala, eu sou doente, eu tenho uma dor, eu tenho um problema, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, enfim, ninguém me ama, né? Eu não sou aceita, eu não sou vista, eu não sou isso, enfim, tudo fala, a gente está ali reafirmando o tempo inteiro. Por isso que o reclamar é clamar duas vezes por algo. Então, quando a gente vem falar sobre tomar cuidado, ter mais positividade na fala, não é para fingir o que está sentindo e não expressar isso, e sim começar a mudar a forma de expressar. Né? Eu sempre gosto de falar bastante para as minhas clientes, ao invés da pessoa falar, eu tenho ansiedade. Não, eu estou num momento ansioso, né? sim, Ansiosa. sim, Ser e estar são coisas muito diferentes e faz toda a diferença na hora que a gente está se expressando, colocando esse verbo realmente para fora. Então, mais uma vez, uma linha muito tênue. sim, sim. E eu acho que quando a gente tem filho, esse exercício do olhar a nossa comunicação aí se torna assim, né? Fundamental, porque é isso. Uma coisa que você possa dizer para uma criança, né, para o seu filho, e que você pode eternizar, né, uma característica nele, né? Você pode abafar
um sentimento dele. Então, assim, a gente realmente precisa ter uma atenção do como a gente fala para a gente, né, falar de uma forma positiva, né, com aquela criança. E também encorajá-los, né, a se expressarem, porque houve um tempo longo na humanidade que nós éramos encorajados a mentir, É. né? Não fala isso, porque senão você vai magoar o fulano, né? Então a gente aprendeu que dar desculpa é mais bonito do que o resto, Sim. né? Como um exemplo bobo, mas que acontece muito. Eu e você combina de sair, sei lá, vamos tomar uma cerveja, né? Você tá aqui no Rio de Janeiro, aquele calor, 40 graus, vamos tomar uma cerveja no shopping lá no Calçadão. E aí, de repente, me dá subitamente uma vontade de ir mais. E aí, eu acabo me forçando a fazer algo porque, ai, que chato desmarcar, né, de última hora com a Faiza. É claro, a gente tem que honrar os nossos compromissos, mas se você começou a sentir que não é para você ir, que a gente tem que se habituar mais com isso. E eu acho que isso também é um pouco de coisa de brasileiro, não é, Faiza? Você que está aí morando em Portugal, a fala é diferente, não são mais retos. E até assim, é uma dificuldade aqui pra gente entender. E é um bom exercício também. Entender que dá pra você ser carinhoso sem ser aquela fala que, né, cheia de dedos e no final das contas você acaba não dizendo o que você quer, né? Sai irritada com a pessoa e acaba não sendo honesto, né? Nem com a pessoa, nem com você mesma, né? Então, aqui eles têm essa fala mais reta, né? Mais atravessada. E também nos combinados, sim. Se você combinou, combinou, né? E é tal hora, né? E aqui eles são mais assim mesmo. A gente realmente tem a gente carrega na nossa fala uma dificuldade realmente de expressar a nossa verdade. Deixa eu pedir aqui ajuda pro pai desta criança, porque não vai dar para me concentrar com o José. Você tá atacado hoje. Nem o T não tá correndo, né? Não. Ele hoje tá, eu não sei se é o dente ou se é aqueles estirões de crescimento e ele tá super atacado. Então, aí olha, a gente pode até aproveitar, né, essa expressão do José. Imagina como deve ser difícil para uma criança estar sentindo coisas e não conseguir se comunicar. Sim. Né, com o que realmente deseja, né? É um incômodo, às vezes, que pode até ser bobo, mas a gente às vezes não está percebendo que a criança está incomodada, né? O que é que está trazendo? Esse incômodo. É o jeito da gente. Daí, a gente vai de novo, né, Faiza, naquela questão da autoestima, né? A gente tem tanta baixa autoestima que a gente precisa o tempo inteiro estar fazendo as coisas para agradar, para agradar. E você sabe, né, já falei aqui que eu sigo bastante a linha espiritualista da Fraternidade Branca e a gente tem lá os raios, né? E o raio verde, que é o raio da cura, olha que interessante, é a cura pela verdade. Que não há nada que mais traga cura do que a verdade. E aí a gente não está falando só de porque você tem que falar a verdade. Sim, a gente tem que falar a verdade, obviamente. Sim. Mas é a verdade de quem você é. Sim. Né? Então, essa expressão mesmo. E eu expor a verdade de quem eu sou, a minha opinião, os meus sentimentos, os meus desejos, não significa que a minha verdade também eu tenho que primeiro sinal de internet ruim. Toda live acontece, tá, gente? Toda live a internet da Tamara dá uma travada, depois ela volta, às vezes ela cai e volta.
Enquanto ela não volta, eu queria perguntar para quem está ouvindo aqui, e aí conta aqui para mim, se sente dificuldade de comunicar a sua verdade, e se você normalmente começa as suas frases com me desculpa, mas eu posso falar tal coisa, pedindo desculpa antes de falar aquilo que você quer falar. Me conta aqui, se vocês fazem isso. Tamara tá chegando. Já pediu solicitação. Vamos ver, daqui a pouco ela entra. Aê! Tinha que ter, né? Toda live tem que ter. Nossa, senão não tem graça. É a cereja do bolo da nossa live, é a Tamara ficar caindo, né? Então essa questão, né, faz da gente não querer enfiar a nossa verdade goela abaixo do outro. Respeitar a opinião do outro, porque a gente tem essa coisa, a gente quer ser respeitado, mas muitas vezes a gente não sabe respeitar o outro. Você não precisa pensar exatamente como eu penso, você não precisa sentir exatamente como eu sinto, você não precisa ter a mesma opinião que eu. Respeitar a opinião do outro, a decisão do outro, né? Isso é amor também. A gente, a gente quer ser a gente também tem que permitir que o outro seja ele, do jeito que ele é. E tá tudo certo. Não tem nada errado nisso, né? Mas eu acho que até a Cris aqui usou um termo, Cris, a minha aluna, escreveu assim, que quando você caiu, eu perguntei assim para quem tinha dificuldade, quem que estava ouvindo a gente, quem sente dificuldade em falar a sua verdade. E uma coisa que eu trabalhei assim no mês que a gente estava trabalhando esse chakra mês passado com as minhas alunas era não pede desculpa pelo que você vai falar, né? Assim, a gente tem essa mania do desculpa, mas eu posso falar? E aí você, né, você já está colocando ali uma barreira assim do que você está falando, né? Sim. E você já está conduzindo o olhar do outro que vai receber essa mensagem. E, pô, se você está pedindo desculpa, então porque você vai falar uma coisa que não é legal, né? Enfim. E aí a Cris respondeu: tenho exercitado bastante isso, mas já fui muito assim de pedir desculpa ou de não falar. E aí a Cris usou um termo que eu acho que é fundamental para a gente entender isso, que é o exercitar. Que é realmente um exercício diário a gente entender como fazer a nossa comunicação com a gente mesmo e com os outros, né? É um exercício. O tempo todo é o orar e vigiar que você adora falar, né? E fazer esse exercício mesmo, né? Você já reparou que às vezes, assim, até a gente fica muito tempo sem falar, e aí quando a gente vai falar com alguém, a gente fala até meio assim, porque você está muito tempo calado, sem ouvir a sua voz, então, assim, você já teve essa experiência? De passar um dia. Não. Adoraria! Acho que eu tô precisando. A Geminiana aqui não fica sem falar. Eu falo sozinha, em voz alta. Uau, maravilhoso, muito bom. Não, eu já tive essa experiência assim de ficar tipo um dia inteiro, quando eu não era mãe, né? Um dia inteiro sozinha em casa e tal. E aí quando vinha alguém conversar assim comigo, eu tava até meio brutona assim na minha fala, sabe? Porque eu tô aqui calada, muito tempo em silêncio, né? É isso, vai enrijecendo, né? Então é um E já exercício mesmo de colocar. é. E aí a gente pode até aproveitar e falar, né, de uma questão que muitas mulheres sofrem, que é questões na tireoide, né? Que é uma das somatizações que acontecem, que a gente expressa, e aí a gente está falando de expressão como um todo, né? A expressão não é só a fala, né? Tem muitas pessoas que são quietas, mas se expressam muito no trabalho, nas artes, na dança, na escrita, enfim, existem muitas formas de expressão. Mas quando a gente se tolhe de se expressar realmente como a gente é, por medo da crítica alheia, aí é que vem essas somatizações, né? E aí quando a gente fala de nódulo, aí já é o extremo bloqueio, porque todo nódulo é um bloqueio, né? E aí as pessoas que elas somatizam esse nódulo na tireoide é porque é muito bloqueio mesmo de comunicação, né? Muito, muito mesmo. Então, treinar, né? Treinar essa comunicação E aí consigo. o nódulo
esse bloqueio assim é que também o quanto que a gente engole de sapo e não coloca para fora, né? De outras formas, né? Porque às vezes nem sempre você pode falar, né? Nem sempre você pode dar uma resposta. E aí você vai engolindo, né? Só que de alguma forma você tem que tirar aquilo do seu corpo depois, né? Senão vai. Exatamente, a Aí gente no engole. yoga a gente tem um exercício maravilhoso que eu sempre falo para fazer nas reuniões de trabalho. No... Mentira, não faça isso que vão te achar, vão mandar você para o hospício. Mas assim, é uma coisa bem bonita de ficar. Claro que tem uma postura do corpo, mas é isso, é o Simhasa, que é o leão, né? Bota a língua para fora na direção do queixo, olha para a ponta do nariz e deixa o ar sair, né? E pode ser com som ou sem som. Então você tem, né, que é o ah, ou fazer assim, né? E deixa o ar sair. E tem o sopro Rá também, que é maravilhoso. Nossa, sopro Rá é o Divino Espírito Santo, né? É muito bom. Sabe que uma dica aqui para quem quer trabalhar essa expressão, que é maravilhoso, é cantar, né? É cantar, fazer aulas de canto, porque, de novo, a gente não tem ideia do poder. Olha, a voz é algo tão poderoso que se a gente for olhar num plano mais espiritual, onde os seres mais evoluídos têm vários sentidos que eles não têm, porque eles têm uma outra forma de comunicação até. Uhum. Mas os anjos, eles cantam. E tem um poder enorme no canto dos anjos, né? Então, assim, é muito poderoso. Nossa voz é muito poderosa e a gente tem que definitivamente saber usar esse dom maravilhoso da melhor forma possível. Por isso que dentro também desses estudos, né, que eu sigo, e inclusive dentro da minha jornada, né, que eu fiz as afirmações de luz para os chakras, Sim. porque é muito poderoso você fazer uma afirmação de luz, né? Do que por isso que é importante essa coisa do eu sou o que sou, né? Que é quando a gente fala eu sou o que sou, não é aquele eu sou ego inferior, né? E sim a minha essência. Então eu sou saudável, eu sou próspero, né? Eu tenho saúde, eu tenho capacidade de fazer tudo o que eu quero. Inclusive, a pessoa pode mantrar, né? Eu sei me expressar. Eu me expresso conforme a minha essência, né? Sim. Colocar mesmo essa ação. Tem um exercício que eu gosto também que a gente faz na frente do espelho, né? De amor próprio, e é você falar para você mesma. Então, são exercícios que a gente pode fazer. A Esse pessoa que é muito. eu também dei de dica lá no meu grupo de alunas, eu falei isso. Tem dificuldade, você quer falar alguma coisa? Eu sempre fiz isso. Ensaiava como é que eu ia falar. E aí ficava ensaiando da melhor forma possível, assim. E aí pode ser na frente do espelho ou em qualquer lugar, né? O perigo de ser em qualquer lugar é que vão te achar louca de ficar falando sozinha, mas. Ai, ai. Para a gente trabalhar o equilíbrio, uma outra dica que eu vou dar, diferente de você, faz. Eu estava falando da sua experiência, eu fiquei pensando em mim, né? Eu Ah, sempre fui de falar muito, muito, né? E inclusive falava muito da minha vida. Então, por exemplo, eu tinha algum projeto, aí eu saía falando para todo mundo, tal coisa vai acontecer, eu vou fazer, lá, tudo. A minha vida era um livro aberto. sim. E aí aconteceram algumas coisas na minha vida que foram bem complicadas, e aí todo mundo sabia, e eu tinha que ficar dando satisfação para todo mundo, e nossa, aquilo me deixou tão mal, que se eu não tivesse aberto a minha boca e contado daquilo para tantas pessoas, eu não ia ter que depois dar satisfação na Sim, hora que deu errado. sim. E aí então, a partir deste aprendizado, eu comecei a mudar a minha postura diante das pessoas e parei de contar as coisas da minha vida. Só as pessoas só sabiam quando já estava concluído, como por exemplo a minha mudança aqui para Visconde de Mauá.
A maioria das minhas amigas só ficaram sabendo quando eu já estava instalada aqui, morando. Eu fui no ano retrasado, eu fiz uma viagem com o meu companheiro para a Itália. As minhas amigas só ficaram sabendo quando eu já estava lá, né? E aí todo mundo começou a falar o contrário, como falaram para você, para mim. Ai, agora você não conta mais nada? Você não fala mais nada? Tá escondendo? Não, eu não tô escondendo. Eu só aprendi que quando a gente também fica falando muito da nossa vida, a gente também está dispersando energia sobre aquilo. Você sabe que eu tô te ouvindo aqui e me veio uma coisa assim que só falar que a Cris, muito bom, que tá falando que tem feito esse exercício toda vez que vai ter uma reunião ou uma comunicação importante, ela ensaia sempre. Ah, eu faço. Ela faz o ensaio na frente do espelho. Maravilhoso, Cris, muito bom. Tem dado certo, Cris? Espero que tenha dado certo. Mas eu acho que a gente tem falado aqui de coisas muito importantes, assim, da constituição de quem a gente é. E aí me veio o último código de ética do yoga, que é Ishwara Pranitana, que é faça tudo o que você fizer como uma oferenda ao divino. Ai, E que lindo. aí é lindo demais, né? E eu Amém. acho que tá faltando isso para a gente viver tudo que a gente vive do nosso corpo inteiro, né? De todos os trabalhos com os nossos chakras, de tudo que faz parte da gente. E entender que a nossa comunicação é sagrada, né? A nossa comunicação é sagrada. Então, assim, é isso. Eu tenho que comunicar aquilo que vai ser de positivo para o outro. Eu tenho que comunicar aquilo que vai me fazer bem, que vai somar para o mundo e não aquilo que não vai somar, entendeu? Se eu tô só falando coisas e apontando o dedo para os outros e não estou construindo nada com a minha fala, então é melhor o tempo do silêncio, é melhor, às vezes a gente contribui mais com o silêncio. É, eu acho que falta esse entendimento de que nós somos seres sagrados e que de forma sagrada a gente precisa entender o nosso funcionamento nesse mundo aqui para os outros e para a gente mesma, né? Faiza, olha, você tocou no ponto crucial, né? Que é isso. É muito mais simples do que parece, só que infelizmente as pessoas elas têm tanto preconceito, né? Quando a gente fala de Deus, do É, divino, da espiritualidade, que a gente tem que ficar fazendo toda essa volta para chegar simplesmente no que você acabou de dizer, que nós somos seres sagrados, divinos, e estamos aqui com uma linda missão divina cada um de nós. E que tudo que se a gente coloca esse divino em tudo que a gente faz, na nossa expressão, no nosso dia a dia, por isso que ontem eu falei, né, já comecei falando o exercício de conexão. Quando a gente fala desse eixo energético, é a gente se conectar com a nossa divindade. E se a gente se lembra todo dia de manhã, ao acordar, quem realmente somos, o sagrado que habita em nós, e o quanto isso pode mudar de verdade a nossa vida, e muda, não é papo furado, muda. Eu muda, sou experiência própria disso. muda mesmo. Minha vida sempre foi muito desafiadora, um monte de coisa, dá para contar um monte de história triste aqui, e só quando eu me permitir acessar esse sagrado em mim, que todo dia eu tenho que fazer esse exercício, tá? Não é que eu já acessei e pronto, nossa, estou divina, que maravilhosa. Não. Nunca é Todo pronto, né? Todo dia. dia eu faço esse exercício e a minha vida flui de uma maneira muito melhor. Realmente, os desafios eles são menores e quando os desafios são, né, ainda realmente desafiadores, o olhar que eu coloco é tão diferente do que eu colocava antes que o desafio ele fica menor. Porque a solução ela chega com mais clareza para a gente. Porque a maioria dos nossos problemas eles são muito complicados porque a nossa mente faz uma confusão tão grande para algo tão simples. Porque a gente não aceita as coisas como elas são e a gente quer mimados, nós somos mimados, a gente quer tudo do jeito que a gente quer. É.
né? Então, quando a gente consegue transformar essa visão e quando a gente olha para a vida toda como sagrado, como olhar, né? Eu me sinto sagrada, sei que sou sagrada e vejo você como outro ser sagrado, e só aí já há respeito. Não Exato. preciso ficar fazendo força para não ser grossa com você ou para te desrespeitar ou enfim qualquer coisa assim. Né? E aí não é porque o outro não é assim comigo que eu também tenho que me sentir no direito de ser ruim com ele, porque nada melhor do que o nosso exemplo para conseguir realmente mudar toda uma humanidade. É disso, né? No final das contas, é isso. Tudo isso aqui para isso. Inclusive, eu Acabou, tenho... pronto, não vai mais fazer live. Tchau, obrigada pela participação. Muito bom. Mas eu estava Revelar. ouvindo você falar que eu tenho, hoje em dia tá na moda, né? Assim, falado, ah, o seu incômodo diz mais sobre você do que sobre mim, né? Então, assim, ah, se eu disse alguma coisa e o outro se incomodou, ele é que tem que ver por que que ele se incomodou, né? Hoje em dia tá nessa. Eu sinto, e aí eu me sinto um pouco, eu não sei, eu acho que tem um limiar aí entre o sim As pessoas, e o desculpa te interromper, mas as pessoas têm um problema sério de interpretação de texto. porque assim, tudo bem. O outro realmente precisa avaliar por que incomodou. E esse é um exercício muito válido do autoconhecimento. Mas você também precisa avaliar de que forma você está falando, né? De, você tá, porque toda, né? Numa relação é sempre 50-50. Não é ninguém 100% culpado, 100%, Ah, né? Então, é, a gente precisa fazer esse exercício e tomar muito cuidado, porque tem aí agora umas frases de efeito pipocando, né? E aí é muito dessa questão assim, é quase aquela piadinha do você para mim é problema seu. Tipo, eu não quero olhar para você, entendeu? E não, então assim, se você realmente se importa com a pessoa, se a pessoa está falando, olha, eu me senti incomodada, então acho que é válido você avaliar por que que essa pessoa está se sentindo incomodada com a sua fala, né? claro, eu acho assim, você falou tudo também em relação a essa questão de 50-50, né? Então, se nós temos uma relação e eu falo algo, né, que não soou bem para você, claro, isso pode estar te incomodando porque realmente há algo em você que, né, opa, acionou, Sim, mas também pode trazer um diálogo de, olha, eu não gosto que você me trate dessa forma. A gente também tem que saber colocar limite. E às vezes, vou dar um exemplo, né? uhum, Ah, que a pessoa só age com você desse jeito porque há isso em você. Então, por exemplo, você é super folgada comigo. Você vem aqui na minha casa, se hospeda, fica 3 meses, não lava um prato, acha que eu tenho que cozinhar pra você, sei lá, né? Tô dando um exemplo bobo. E aí eu falo, pô, como você é folgada? Ah, então, mas isso está acontecendo comigo porque existe uma folgada dentro de mim? Pode ser, mas também pode ser que esta seja uma grande oportunidade de eu colocar limite nas pessoas. sim, Então, tudo vem a mim, sim, para que eu possa olhar para algo em mim. Mas não significa que é exatamente aquilo que a pessoa está me trazendo. Pode ser totalmente o inverso. Como essa história de. então, o olhar algo em você. Você também pode ser um canal de comunicação para que aquela pessoa aprenda alguma coisa que ela precisa aprender, né? Sim, exatamente, Porque às exatamente. vezes a pessoa é, precisa aprender e você está falando aí de alguma coisa que pode ser. É um exemplo bobo, mas é maravilhoso, né? Porque acontece muito no dia a dia das pessoas. Então, assim, eu acho que sempre quando alguém te faz algo que te incomoda, a gente tem que um, ter um olhar, né? Ir para dentro mesmo e tá. Por que que eu tô tão incomodada? Isso está reverberando em mim como? De que forma? Né? E se for uma pessoa que você pode ter um diálogo, ou se não também, eu acho que
a gente também tem a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque a gente é sagrado e eu vejo o outro como sagrado que eu vou deixar o outro fazer o que quiser comigo e eu vou ficar lá falando amém. Não, a gente também tem o poder de falar, eu não quero me relacionar com essa pessoa não tem nada a ver comigo. E tá tudo bem. Sim, Ninguém é obrigado a nada, não é verdade? É claro que tem algumas questões que são relações que são muito desafiadoras, porque às vezes está dentro da tua casa, é uma pessoa que você não pode simplesmente nunca mais quero olhar na tua cara, né? Tem relações que são mais desafiadoras, sim, e aí, claro, tem que olhar, ter um olhar mais profundo, mas a gente tem que prestar atenção. E aí a gente pode aproveitar, né, e ir aqui para o sexto chakra e acionar a nossa intuição, né, Faiza? Porque a gente também fica achando que tudo está na razão, a gente quer encontrar razão para tudo. E sim. muitas coisas, não, a razão nunca vai conseguir explicar, porque a razão, ela é limitada. E certas coisas são ilimitadas. A Cabala fala, né, que vê Deus, né, ou o universo, como o infinito. E a nossa mente, ela é finita. Como que algo finito vai compreender algo que é infinito? Não dá, não Maravilhoso. dá. A gente fica tentando explicar, às vezes, algumas coisas, ao invés de se permitir só sentir, né? Não tem explicação, você não precisa encaixotar tudo, não precisa criar explicações mirabolantes. Só sente aí o que tiver para sentir, tá tudo ótimo, né? E depois colhe o que vier desse sentimento, né? Eu tenho feito isso, esse exercício também, assim, dentro das práticas de yoga, de falar assim, é claro que é maravilhoso você fazer o alinhamento perfeito do asana, mas assim, sente o que aquela postura tá te passando, né? Quando você tá ali no Guerreiro 1, né, fazendo a postura, mas tudo bem, se preocupa com o alinhamento para você não se machucar. Mas passado isso, o que você sente quando você está ali naquela postura, né? Porque senão perde o propósito também das coisas, né? Se você deixa de sentir e de se perceber fazendo, né? E aí eu acho que entra muito esse sexto chakra aqui, né? Eu costumo, né, agora a falar ao invés de perguntar para as pessoas, o que que você acha? Eu falo, o que que você sente, né? E aí a gente pode até achar que o sentir está só aqui no coração, mas não. O sentir pode vir sim do nosso sexto chakra, porque aí a gente abrir, né, essa compreensão para o todo e intuir de verdade, né? Deixar que a nossa intuição ela se faça mais presente e a gente ouvir, né, aquela vozinha que está lá dentro da gente. Às vezes tem alguma coisa que tá tudo certo, mas aí vem ali uma coisinha assim, a gente não dá atenção e a gente insiste, o negócio dá errado, né? Então, aprender a se ouvir, né? Tá Sim. conectado totalmente, né? A gente se ouvir a intuição. E aí você falou da tireoide para quem tá com, né, uma descompensação do chakra Vichuda. E o que acontece aqui quando a gente está com esse chakra descompensado? Questões de dor de cabeça, por exemplo, muita tensão, né? Tudo que tá ligado. O sexto e o sétimo também estão muito próximos, né? Então, tem algumas questões de cabeça que pode ser sétimo, tem algumas questões que pode ser sexto, né? Mas, por exemplo, questões de cabelo estão conectadas ao sexto chakra, porque Eita! também fala do nosso poder, né? Desse poder que vem mesmo desse discernimento, que também é um discernir, né? É um discernir do que é lógico, que é intuitivo. Por exemplo, aprendizados, né? Tem muitos aprendizados que a gente tem lendo, né? Questões de vista também, né, gente? Todas as questões de olhos também tem a ver com o sexto. Então, tem aprendizado que a gente tem que estudar, que também é o sexto chakra, que é o foco, Uhum. né? Mas tem aprendizados que a gente só precisa abrir mesmo, né? Essa intuição, que muitas vezes a gente se conecta com aprendizados de outras vidas.
É só a gente olhar uma criança que você coloca um instrumento na mão dela e ela toca, sem nunca ter feito aula. Ou às vezes com pouquíssimas aulas ela já tá ali, nossa, tem criança que tem várias crianças, né, que a gente vê com muitos dons, que você Sim. fala, gente, de onde que veio isso? Porque traz mesmo um aprendizado, né? Ou acessa, enfim. Então a gente também tem que se abrir para isso, né? É porque a gente, é engraçado, né? A gente foi calando, né, esses conhecimentos que já estavam no mundo há muito tempo, né? Em razão da ciência, da razão e tudo, né? Dessa racionalidade, a gente foi calando muita coisa de ouvir o nosso corpo e ser capaz de. Você estar habitando o seu próprio corpo, né? Então, como é que você não é capaz de saber o que está acontecendo dentro de você? Exatamente. E é isso, né? A gente realmente não é capaz, e não é capaz porque não foi dado para gente as ferramentas necessárias, né? Para a gente poder se ouvir e se entender, né? Eu acho que tiraram essas coisas de nós, não só pela ciência, porque eu acho que a ciência ela é maravilhosa. Tem E muita gente que quer pesquisar coisas mais espirituais e holísticas, e enfim, mas não tem ninguém que queira bancar, né? Por quê? Fizeram isso para tirar o nosso poder. Tiraram totalmente o nosso poder. Né? Quando você coloca para o ser humano que ele é só isso e pronto, você está limitando ele. Aí você tira o poder e aí vamos usar o poder do jeito que a gente quer, a gente manipula tudo aqui, né? Como essa coisa da pesquisa científica. Os caras, você acha que quem que vai querer patrocinar uma pesquisa para mostrar que o yoga pode curar doenças? Quem vai querer bancar essa pesquisa? Quem vai querer bancar uma pesquisa que vai acabar com a indústria farmacêutica? sim, Gente, não tem pessoas que banquem essas pesquisas. Quem quer bancar a pesquisa vai bancar sempre para os seus próprios interesses, que é ganhar, ganhar, ganhar e ganhar mais dinheiro, e é, não salvar a pô, humanidade. se nós formos seres dependentes, a gente é muito mais interessante, né, para essas pessoas do que se a gente for independente, né? E, e, e saber os caminhos de cura, não necessariamente Sim, farmacêuticos. que o nosso próprio corpo tem todo o poder de se curar sozinho, de rejuvenescer, de tudo, né? De É claro, refazer todas as bem claro, conexões. vão achar que a gente é louca, mas Tamara já falou, mas é bom reforçar, né? É claro que quando você tá com alguma questão de doença, você vai, né? Não tem energia tal nem nada que cure, é farmácia, médico e tudo mais. A questão é porque chegou até ali, né? É não chegar até esse estágio, né? São duas coisas aí, né, do que você está falando. Primeiro a gente ainda não aprendeu a se curar sozinho, pelo menos algumas pessoas até que já conseguiram, tem relatos, tem livros maravilhosos, mas a gente, né, não são, a maioria das pessoas não conseguiram se curar sozinha. A gente precisa da medicina, a medicina é maravilhosa. Acho que tem cientistas incríveis que descobrem coisas maravilhosas mesmo e que a gente tem que reconhecer e tem que unir. Não é para separar mais nada, é para unir. E Sim, quando a gente fala dessas nossas terapias, de toda essa visão e tudo mais, é exatamente para que a gente não chegue a adoecer. É exatamente. a medicina preventiva, que infelizmente também não é interessante, Não. né, que seja feita, porque se ganha muito dinheiro com a doença. Infelizmente, né? Ainda existem poderosos que só pensam no lucro. Então, mas se a gente for pensar no SUS, o que o SUS é maravilhoso, infelizmente não deixam o SUS ser tudo que ele é, mas o SUS, ele também trabalha na prevenção. Sim, sim. Mas também não tem recurso suficiente para que o SUS possa fazer tudo que aquele sistema maravilhoso poderia fazer. Poderia, né? É.
Mas faltam 10 minutinhos para nossa live. O José tá assim, Claro, em caos ele ali. Tá em tá da caos. mão. Mas para a gente, então, finalizar aqui e ir começando a finalizar a nossa conversa, a gente falou de exercitar, né, o chakra laríngeo, né, o Vichuda, e de exercitar também o sexto chakra. Aliás, todos os chakras a gente precisa exercitar e ter atenção. Mas aí, de que modo você acha que você indica no seu trabalho para exercitar o sexto chakra? Bom, eu gosto muito de passar os cristais, porque eu passo os cristais para tudo, claro, né? Eu só vou falar uma coisa rapidinho, porque o pessoal aqui não sabe muito bem do meu trabalho de cristais, mas o meu trabalho de cristais, ele é baseado pela composição mineral do cristal. Nós também somos compostos de minerais, e aí a gente faz essa correlação de cada mineral. E também pela forma de cristalização, porque o cristal, a diferença do cristal e de uma pedra é que o cristal ele tem sistema de cristalização. E quando a gente vai para o sistema de cristalização, a gente encontra a geometria sagrada. Então, as formas, né, que tem ali também fazem essa conexão para a gente. Como o sexto chakra, eu acho que o sexto e o sétimo são os chakras um pouco mais difíceis da gente compreender, porque eles já estão num plano muito mais superior, menos palpável. E é muito complicado falar, a melhor forma é você fazer meditação, enxergar a sua intuição. Nem para todo mundo isso é tranquilo. Então, Ai, ai, vamos lá. Vamos tentar acalmar essa ferinha. Passou. Oh, filho, todo mundo da live vai correr. Passou, ponto. Desculpa. desculpa isso, de forma alguma. Pode falar. Então, a gente fica mais difícil por ser menos palpável, né? E os cristais, uma das coisas que eu percebo que os cristais, eles são muito físicos, né? Então a pessoa sente bastante essa energia. E aí a gente pode falar dos cristais, tanto os lilás quanto os índigos. Então, lápis lazuli, ametista, conhecida, né? E a mica lilás, que é maravilhosa para a gente poder realmente enxergar, né? Poder ver toda essa nossa intuição, essa mediunidade, expansão de consciência. E eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que aquela meditação que o yoga ensina muito pra gente da vela, acho que é um exercício bem legal, né? Para as pessoas, porque conforme você fixa o seu olhar na vela, você também está expandindo, né? Então pode fazer No yoga visualizações. tem o que a gente chama de trataka, que são os exercícios para os olhos. E aí trabalha o sexto chakra. Então, bem simplesinhos, assim, você, por exemplo, coloca o seu polegar aqui na frente e acompanha o movimento só com o seu olho, né? E vai até onde o seu olho vai e volta, para cima, para baixo, e vai fazendo esses exercícios. Então, isso gera incômodo, né? Com certeza você vai sentir um incômodozinho e tudo. Então, que a gente não está muito acostumado a realmente expandir o nosso olhar, né? A gente olha muito para cá, para frente, né? Entender essa visão aqui lateral é importantíssima, né? Hoje em dia, faz esse exercício que você acabou de ensinar, ele é super importante, porque a gente está ficando muitas horas no celular e exatamente essa visão curta aqui, né? E aí eu tenho um companheiro, maridão, que é da medicina chinesa, né? Ele fala para fazer esse exercício também, porque a gente tem aqui o meridiano, né?
da vesícula. E aí a gente começa a ter muitas dores e pode dar realmente um problema na vesícula, exatamente porque a gente fica limitando. Então, esse exercício aqui, gente, é um exercício que todo mundo deveria fazer pela própria saúde física, né? E aí, maravilhosamente, ainda expande o terceiro olho, né? E pode ser esse, pode ser também um que a gente costuma fazer, que é imaginar um relógio e caminhando com o seu olhar, né, com os seus ponteiros do relógio. E aí vai. É. Muito. Então, acho que é isso, estar consciente, né? Entrar em contato mesmo com essa essência, né? E afirmar, né? Eu sou consciente da minha intuição, né? Eu me conecto com a minha intuição, eu me permito entrar em contato, né? Com essa intuição e com. Tem algumas linhas que falam que a alma está aqui, né? Porque na verdade a alma está em tudo, né? Só que cada canto ela vai despertar algo diferente na gente. E acreditar mesmo, né? Que a sua intuição é sempre a mais certa, sim. Que você, se você silenciar, entrar em contato mesmo consigo, você vai achar todas as respostas estão dentro da gente. Não é algo que algumas pessoas conseguem, todos nós podemos, mas é questão de exercitar. É como você aprender uma língua nova. Você não tem que estudar e exercitar para aprender? É a mesma coisa a nossa intuição e tudo isso, né? Meditar, praticar yoga, enfim. É exercitar. Entrar em contato consigo é um exercício. E aí, para a gente finalizar, então vamos de mantras. O que, que a gente pode deixar assim de frase ou palavra para trabalhar o Vichuda e o Asana Chakra? Então, o laríngeo, eu acho que é legal essa afirmação de eu me expresso com toda a minha liberdade dentro da minha essência, eu tenho segurança de me expressar dentro da minha verdade e de forma amorosa, e também escuto, né? Eu escuto e me importo com o que eu quero expressar, né? E para o sexto, terceiro olho, a gente pode falar isso, né? Eu confio Eu confio no meu discernimento, né? Do que é minha intuição e do que é a minha mente ali, a mente que mente, como dizem, né? Cheia de padrões e crenças limitantes. Maravilhoso, Tamara. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa conversa. Hoje foi com a presença do José irritado. Tá. E amanhã a gente fecha a nossa caminhada, né? Do nosso Esperamos chakra. isso, esperamos todos vocês amanhã. Lembrem-se, quem tiver qualquer tipo de pergunta, seja ela qual for, se a gente puder responder, claro, vai ser uma honra poder auxiliar. E até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo, gratidão. Bom descanso. Obrigada, Fabiana. Até amanhã. Tchau, querida.